E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando de Duns Scotus, chegamos ao último vídeo em que a gente fala sobre a metafísica dele. Nos últimos 2 vídeos a gente já fez isso, mas a gente falou respectivamente do vídeo, aliás, da doutrina dele acerca da univocidade, do conceito de ser, do conceito de ente, e depois falamos do ente infinito, né, uma das primeiras modalizações do ser, e, enfim, como que podemos demonstrar a sua existência e quais são algumas das implicações dessa concepção. E hoje a gente continua falando de metafísica, mas agora para falar de um outro conceito importante dele, que é o conceito de etieidade, né, que, enfim, será explicado ao longo deste vídeo. Mas, enfim, antes da gente entrar no conteúdo do vídeo propriamente dito, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas, né? E quais são essas formas? Bom, em primeiro lugar, vocês podem comprar este livro aqui, ou qualquer livro que estiver sendo utilizado aqui por nós, na descrição, né? Os outros volumes também estão disponíveis aí embaixo, você consegue comprar na Amazon através desses links. E, bom, para você sair a mesma coisa, dá no mesmo, né? O mesmo valor de que se você comprasse normalmente por lá, mas eu vou ganhar uma comissão em cima disso se você clicar no meu link. Então isso me ajuda bastante. Para você não mudar nada e eu ganho algo. Além disso, vocês podem fazer uma doação pontual aí pelo Pix, pela chave Pix que está na descrição. Clicar no botão Valeu para fazer uma doação também, no valor que vocês quiserem. Ou mandar um super chat durante alguma live que estiver rolando por aqui. Mas além disso, além de todas essas formas de contribuir financeiramente, a mais importante delas é a contribuição no Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal, na qual você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. E por mais que possa parecer pouco, doar só R$2, só R$2 por mês, me ajuda bastante porque eu tenho a certeza de que vou receber aquilo de novo no mês seguinte. Então isso me dá uma segurança legal que me permite me planejar com os gastos. E aproveito aqui então para agradecer aos 4 apoiadores que a gente tem no Apoia-se no momento, que são o Pedro Barbosa, o Cássio, a Andressa e o Luiz. Pessoal, muito obrigado mesmo por estarem sempre apoiando aí os vídeos. E, enfim, se você quiser fazer parte desse grupo maravilhoso e ser homenageado aqui no começo de todos os vídeos da história da filosofia, clica aí embaixo, entra no Apoia-se e faça a sua doação. Mas enfim, vamos logo pro vídeo. Mas enfim, vamos ver aqui então o que o Reale tem para nos dizer acerca da etieidade. Scotus reafirma o primado do individual, negando existir em si ou em Deus a natureza ou a essência da qual os indivíduos participariam. Então ele vai colocar a realidade mais fundamental daquilo que há, nas coisas concretas. Isso a gente já vai comentar com um pouco mais de detalhe, oposto, bastante oposto, bastante evidentemente oposto a uma concepção mais platônica de realidade, em que o ser propriamente dito e a realidade mais fundamental daquela coisa se encontra não exatamente nela mesma, mas a uma forma que é a essa coisa correspondente. Essa forma, enfim, numa visão mais aristotélica estaria presente na coisa, numa visão mais platônica estaria fora dela. E nosso intelecto se referiria a ela de uma série de maneiras. E vai depender de autor para autor. Mas percebam então como ele foge de uma e outra posição. Como ele diz aqui, ele nega existir em si ou em Deus, ou seja, tanto na coisa como em Deus, a natureza ou a essência da qual os indivíduos participariam. Então ele vai rejeitar essa ideia de participação. E vai dar justamente o primado, a primazia para o indivíduo, para o concreto. Interpretar o singular como participação no universal seria conceder demais à concepção pagã. De fato, essa é uma noção que se constituiu no paganismo, que os cristãos foram adotando na medida em que foram começando a filosofar também. Mas, enfim, ele já vai dizer o que isso tem a ver com o paganismo. Mas ele diz aqui que a concepção pagã desdenha e exalta o outro. Desdenha um e exalta o outro. Desdenha o concreto, o individual, o particular, e exalta o geral, o universal e assim por diante. E não leva em consideração o ato criador de Deus e sua providência. De fato, no paganismo, na Grécia, antes do cristianismo, a concepção que dominava não era uma concepção de um Deus criador. Isso é algo que o cristianismo traz e que o cristianismo populariza.
E ainda mais a ideia de que Deus está o tempo todo tomando conta da sua criação, né? Ele não apenas cria e deixa ali, mas ele cria e vai conduzindo a realidade, né? Conduzindo a realidade não apenas de uma maneira bastante geral, como causa primeira do movimento, ou o que quer que seja, mas de uma maneira bastante específica também, né? Ele move cada um dos entes, né? Ele tem um plano para cada um dos entes particulares do mundo. E a concepção pagã rejeita isso, né? Não cabe esse tipo de ideia dentro da concepção pagã de mundo, ao menos nessa grega, enfim, com a qual eles já estavam familiarizados, né? Então, há esse desdém com relação ao particular, ao concreto, e há essa exaltação do geral. Escoto destaca que Deus não nos propôs um esquema ideal ao qual devamos nos referir na vida cotidiana, mas sim Cristo, a cuja imagem nos criou e para cuja perfeição nos impele, né? Então, vejam bem, né? Ele não criou um modelo ideal platônico, né? Um modelo transcendente e que expressa a forma da natureza humana, com relação ao qual nós devamos nos adequar, né? Na verdade, ele nos deu Cristo, né? E é com relação a Cristo que a gente tende se comparar constantemente, enfim, nós temos de buscar nos desenvolver com relação a Cristo. Temos de ser como Ele, e não como uma forma abstrata, platônica, né? Que se encontra na mente de Deus, né? Ou fora das coisas. E Cristo, bem, é um homem concreto, né? É algo bastante individual, né? Há o indivíduo Cristo que andou pela terra e tudo mais, né? Que, apesar de ser Deus, é também homem. Então, vejam aí, né? O nosso grande modelo de vida não é um modelo universal, abstrato, é um modelo bastante concreto, né? De alguém que efetivamente viveu uma vida, né? E no qual nós devemos nos espelhar justamente porque é o nosso modelo. Deus conhece a todos singularmente, confiando a cada qual um lugar preciso na economia geral da salvação pessoal. Então veja bem, né? Na visão cristã existe a noção da previdência, que está guiando todas as coisas em conjunto, mas também cada coisa em particular, né? Deus tem um plano para cada ente específico da realidade. Cada coisa tem um lugar no conjunto das coisas, né? No plano de Deus. E bem, essa concepção pagã, ela tende sempre a negar o particular, né? Particular, principalmente enquanto é material, né? E é múltiplo e é plural, isso está sempre sendo negado no paganismo, né? Na filosofia mesmo, que surge no interior do paganismo. Então, o olhar do pagão, do filósofo pagão mais particularmente, está sempre deixando de se voltar para o concreto, para o particular, para o individual, e passando a olhar para as coisas gerais, eternas, abstratas e tudo mais, né? E o que o Scotus vai criticar nisso é que isso está indo justamente na direção contrária do que, por exemplo, o cristianismo tende a pregar, no sentido, como eu disse, dessa providência particular, né, que existe com relação a cada uma das coisas da realidade, né? Deus se preocupa com cada uma dessas coisas, né? E é interessante trazer isso aqui justamente num cenário em que a gente tem os filósofos islâmicos, né, que trouxeram Aristóteles e várias doutrinas dele. Enfim, os filósofos islâmicos influenciaram filósofos do Ocidente Latino também. E é curioso notar como o próprio Aristóteles concebe um Deus que é bastante indiferente. Eu ia dizer a criação, mas na teoria do Aristóteles não foi Deus que criou o mundo. O mundo não foi criado, na verdade. Mas enfim, Deus move o mundo, o cosmos, o universo, apesar de estar totalmente indiferente a ele, né? Ele move fechado a ele mesmo, mas são as outras coisas que tendem a ele, né? O próprio Deus não olha para as coisas, não se preocupa com elas. Então, enfim, considerando que essas ideias estão sendo trazidas já há alguns séculos, nessa época aí em que o Duns Scotus vive, é interessante a gente notar quão diferente, né, quão distinto é isso de uma concepção cristã de mundo, né, que evidentemente vai estar olhando para essas questões mais particulares também, né. Enquanto o motor imóvel aristotélico é um motor que move de maneira geral e as outras coisas vão se movendo a partir disso, né. Mas ele, enfim, é só aquele motor primeiro, né? Ele não está movendo cada coisa na sua individualidade, né? Ele não tem essa providência pessoal, essa providência direta, imediata com relação às coisas que nos circundam, né? Com as coisas do mundo concreto.
Bem, e aí ele diz aqui, né, que a teoria do princípio de individuação oculta em si claro resíduo de platonismo, revelando-se pseudo-problema. Né? O que é o princípio de individuação? O princípio de individuação seria justamente aquele componente nas coisas que torna as coisas particulares, concretas, individuais, distintas umas das outras. Isso aparece como necessário porque a gente sabe que cada coisa, né, pelo menos na antiguidade, né, se coloca com bastante ênfase o fato de que as coisas têm uma dimensão universal. Né? Se eu olho para um ser humano e identifico-o como ser humano, é porque tem algo nele que é comum a todas as outras realidades que também podem ser ditas humanas. Né? Se eu me vejo e me identifico como humano e vejo você que está assistindo ao vídeo e vejo, olha, este é um humano também, é porque existe algo que não é particular, mas é universal, que está presente tanto em mim quanto em ti. Né? E, enfim, nosso conhecimento ele está sempre tendendo a esses conceitos mais gerais que tem uma referência na realidade. Né? Pelo menos tradicionalmente a gente está acostumado a conceber dessa forma. Enfim, pelo menos até esse ponto da filosofia em que a gente estudou, isso vai ser criticado posteriormente, etc, etc. Mas é interessante ver, né, como que então, diante do fato de que há universalidade nas coisas, né, há algo nas coisas, mesmo nas coisas concretas, que é universal, parece necessário que haja algo que faça com que as próprias coisas não sejam elas mesmas universais, ao menos não por completo. Né? Quer dizer, as coisas têm a sua dimensão, que é universal, mas também tem aquela dimensão que é particular, que faz com que elas sejam especificamente elas. Né? Para voltar para o nosso exemplo, para que eu seja eu e você seja você, ainda que nós sejamos humanos. Então tem algo de geral em mim, tem algo em geral de você, mas também tem de ter algo de particular em mim e algo de particular em você, justamente porque somos entes distintos, né? Apesar de sermos ambos humanos. Né? Então temos algo de igual e algo de diferente. Então o universal dá isso de igual, mas precisa haver esse algo de diferente e de particular que cada um de nós temos. Né? Esse algo pelo qual somos individuais e não simplesmente universais, gerais, abstratos. Essa é a teoria, enfim, isso seria um princípio de individuação. E aí a gente poderia discutir, né, qual que é esse princípio de individuação, né? O que é isso que há nas coisas pelas quais as coisas são individuais. Mas ele diz aqui, né, que a teoria do princípio de individuação oculta em si claro resíduo de platonismo. Né? Então ele diz que por causa disso, isso é um pseudo-problema. Né? Porque isso, no fundo, está baseado numa visão platônica das coisas, que, como eu acabei de dizer, ele tende a rejeitar. E mais, não só um pseudo-problema, mas um falso problema, que também está presente em Aristóteles, assim como em Avicena e Averroes, fortemente influenciados pelo platonismo, já que pressupõe que a verdade mais profunda seja a do universal, e que função específica do filósofo seja a de explicar como o universal se torna particular. Então veja bem, como Scotus está invertendo esse polo, né, de o que tem a primazia, se é o individual ou se é o universal, se é o concreto ou o abstrato, enfim. Uma vez que ele está fazendo essa inversão, né, trazendo a primazia, a centralidade para o concreto, o fundamento da realidade daquele ente estando nele mesmo, na sua própria concretude, a gente deixa de ter a necessidade de conceber um princípio individualizante, que individualize aquilo que é geral, como se aquilo que é geral antecedesse aquilo que é concreto. Né? É a maneira platônica. Né? O fundamento das coisas concretas, para o platonismo, das coisas sensíveis, da realidade sensível, é a realidade inteligível. São as formas supremas, perfeitas, imutáveis, etc. E, bom, numa visão de mundo que funciona dessa forma, né, que tem esses elementos, a gente, de fato, né, se vê na necessidade de encontrar qual que é aquela coisa pela qual esses entes tão supremos, tão gerais e tão eternos podem se concretizar em coisas individuais, que estão sempre mudando. E a resposta padrão para esse problema vai ser de que esse elemento, né, que constitui o princípio de individuação é a matéria. Né? Seria digamos assim, a parte das coisas, né? Esse é o aspecto das coisas que torna-as concretas, individuais e tal.
Então vejam, né, como o platonismo, né, uma explicação platônica, uma visão de mundo platônica, ela pede que essa pergunta seja respondida, né? Ela pede essa busca por esse fator, né, que vai individualizar aquilo que é geral, que vai particularizar o que é genérico. Mas aí que tá, né? No caso dos cotos, a realidade primeira da coisa, a realidade mais fundamental da coisa está nela mesma, né? É ela própria, em algum sentido. Então, a gente não tem porquê, não existe nenhum universal aí que precise ser concretizado, uma vez que ele está justamente partindo já da coisa como ela é, como ela se encontra concretamente, né? Essa é a realidade última da coisa. Enfim, e se o problema é falso, com maior razão ainda são falsas as respostas. Então, como isso se apresenta como um pseudo-problema, uma vez que está partindo de uma visão de mundo que ele já rejeitou de antemão por ser muito platônica, ainda que, como ele diz aqui Aristóteles, Avicena e Averroes também pensassem desse jeito, as respostas que vão ser dadas para essa pergunta também não vão fazer nenhum sentido, né? Uma vez que a própria pergunta não faz sentido. Mas ele diz aqui, né, com efeito, para Escoto, nem a matéria, essencialmente indeterminada, nem a forma, indiferente à individualidade e à universalidade, sendo por natureza comum a todos os seres da mesma espécie, e, consequentemente, sequer o composto podem ser causa das características e das diferenças individuais. Então, vamos lá. Primeiro, ele comenta aqui sobre a matéria, né, e que eu disse que tende a ser a resposta mais comum para esse problema. Mas aí que tá, como é que a gente pode dizer que a matéria é um princípio que vai individualizar as coisas, que vai determinar cada coisa como sendo uma coisa concreta diferente de outra, se a matéria por ela mesma ela é indeterminada? Se essa é a grande característica da matéria, né? O fato dela ser indeterminada, né? Ela é indeterminada porque ela só potencialmente pode receber formas, né? São as formas que determinam a matéria. A matéria, pura e simplesmente, não é nada. Então, como que a matéria pode determinar alguma coisa como particular? Isso não faz sentido, ela é pura indeterminação, né? Ela é essencialmente indeterminada, como está escrito aqui. Então, como é que ela pode ser justamente o fator que vai tornar algo determinado? Determinado enquanto concreto, enquanto realizado particularmente. Não pode ser. E também não pode ser a forma, porque, segundo ele, a forma é indiferente com relação à individualidade e com relação à universalidade. Isso é uma doutrina dos Scotos que é bastante complicada, mas a gente essa questão da forma ser indiferente tanto à universalidade quanto à particularidade, ela contém virtualmente essas duas coisas, mas percebam que, como princípio de individuação, de fato não tem como ela ser, porque a forma, tradicionalmente, está justamente muito mais associada ao geral, ao universal, do que ao particular, né? Justamente, o fato de eu ser homem, vamos colocar aqui, né, voltar para o exemplo que a gente estava tendo, o fato de eu ser humano e você ser humano, significa que a nossa matéria é informada com a forma de humano, né, com a humanidade, com a essência humana. Então, assim, beleza, a forma determina, só que a forma, ela mesma, segue sendo universal, né? Como é que ela pode dar individualidade se ela própria não tem individualidade, se ela própria faz referência ao universal? E aí, consequentemente, né, sendo a matéria absolutamente indeterminada e sendo a forma também impossível de assumir esse papel de princípio da individuação, também o composto derivado de forma e matéria também não vai poder ser. Né? Se matéria não pode ser e forma não pode ser, matéria com forma também não serão. Também não será. E ele diz aqui, né, que essa entidade... Não, então vamos lá, qual que vai ser a resposta dele? Né? Ele vai começar a comentar aqui. Essa entidade, a individualidade, não é nem matéria, nem forma, nem composto, no sentido que cada um deles é natureza, mas é a realidade última do ente que é matéria, que é forma, que é composto. Né? Então, os entes eles têm matéria, eles têm forma, eles são compostos. Né? O ente é composto, tem matéria e tem forma. Só que a individualidade dele, por definição, é aquilo que é a realidade última desse ente. Né? Ele não é esse ente como a matéria, como a forma e como o composto o são. Mas ele é a realidade última desse ente que faz com que ele seja individual. E Escoto sustenta, então, que é a realidade última que explica a individualidade, isto é, a sua perfeição, graças à qual uma realidade ec est,
é esta e não outra. Né? Então, essa parte aqui talvez seja até um pouco redundante. Porque ele diz que justamente o que faz com que a coisa seja individual, né, o princípio de individuação, é justamente o que faz com que a coisa seja esta e não outra. Né? Ele está fazendo essa descrição agora que é bastante redundante. Né? É como se ele estivesse simplificando a resposta da questão e dizendo, olha, a coisa pela qual um determinado ente é ele mesmo e não outro, né, tem a sua individualidade, a sua concretude, é justamente aquilo pelo que ele é individual e concreto, e distinto dos outros. Né? Parece que é realmente uma simplificação dessa resposta. Né? Não está querendo fugir dessa pergunta e ir para buscar uma resposta na matéria, ou na forma, ou no composto, ou em qualquer outra coisa. Ele está dizendo, não, olha, a individualidade dessa coisa é a sua própria individualidade. A individualidade dela é a realidade última, né, que fundamenta o que é essa coisa. Né, isso faz bastante sentido diante dessa primeira preocupação dele, que eu mencionei no começo do vídeo, de basear as suas especulações, né, basear a sua metafísica justamente no individual, né, e não no universal, no abstrato, etc. Mas colocar a realidade mais fundamental das coisas nelas mesmas. E aí percebam o modo como ele diz aqui, né, que aí usa um termo latim. A individualidade, né, o princípio de individuação da coisa, seria justamente aquilo pelo qual uma realidade ec est. Uma realidade é esta, e não qualquer outra. E aí desse ec est, ele deriva o termo etitas, em latim, né? Estidade, né? Se o princípio que ele está buscando é aquilo pelo qual a coisa ec est, é esta, então a gente pode chamar isso de estidade. Aquilo pelo qual a coisa é esta e não outra. Que indica a formalidade ou perfeição pela qual cada ente é o que é e se distingue de todo outro ente. Então aqui ele dá essas três características. Né? Distingue cada ente uns dos outros. É a realidade última daquele ente. Então é aquilo que há de mais fundamental nele. De novo, no contexto dessa preocupação que ele está tendo de trazer a reflexão o mais concreto possível e não dizer que a realidade concreta está simplesmente fundamentada no universal. E ele chama aqui de formalidade ou perfeição da coisa. Né? É uma determinação que a coisa tem. Então essa é a resposta que ele vai dar. Né? O que vai causar a individualidade nas coisas não é um princípio de individuação que a gente poderia buscar na matéria, na forma ou no composto, mas é na própria individualidade da coisa, né? Na própria eteitas, na própria eteidade. E aí, nesse contexto, é interessante que ele parte disso para falar da questão da pessoa humana. Nesse contexto, é compreensível a exaltação da pessoa humana. A pessoa humana vai atingir uma posição bastante importante no pensamento dos Scotus. Com efeito, aqui, a individualidade, definida como repugnância à divisão, é personificada ou subjetivada, em polêmica com o averroísmo, que, com a teoria do intelecto único, negava-lhe seu traço mais próprio. Então vamos voltar aqui para o averroísmo. Né? Existe essa tendência na tradição interpretativa de Aristóteles da parte do Islã, que coloca o intelecto como sendo um único intelecto para todas as pessoas. Né? Todas as pessoas participam desse intelecto. E, enfim, a gente já viu aqui em vários vídeos as consequências disso para a história da filosofia, as consequências filosóficas disso, que geraram muita polêmica, principalmente no Ocidente. Porque se o intelecto é imaterial e, portanto, imortal, e ele não é individual de cada ser humano, então a gente não tem imortalidade individual. Né? O que permanece quando nós morremos é esse intelecto geral, comum a todas as pessoas. Mas eu, tu e as outras pessoas não nos preservamos. Né? Nada de individual nosso é preservado após a morte. É claro que isso entra em polêmica com algumas questões importantes do cristianismo. E, enfim, então notem, né? Até nesse sentido, o Scotus, quando questiona isso e tenta olhar para a pessoa humana como sendo essa coisa que é sumamente individual, sumamente indivisível e única, ele novamente está fazendo esse movimento contrário ao movimento, entre aspas, universalista, um movimento que tende a dar explicações
por meio de e baseadas em fatores mais gerais que estão relacionados com as coisas, né? Então até nessa questão do intelecto da pessoa, ele foge dessa corrente da época dele, né, dessa tendência da época dele, de fundamentar o nosso conhecimento e o nosso intelecto, nossa pessoalidade, de certa forma, no intelecto geral, que está distante de nós e não está concretizado em cada pessoa particular. Então ele está se opondo ao universal também nesse plano de discussão. Então a pessoa humana é justamente uma individualidade, né, que não pode ser dividida, que é personificada ou subjetivada, como ele diz aqui. Sugestivamente descrita como ultima solitudo, a pessoa é ab alio, pode ser cum alio, mas non in alio. Pode comunicar, condicionar e ser condicionada, mas não perder a sua identidade. Né? Veja bem, a identidade da pessoa, justamente, é aquilo de mais individual que há. Ainda que esse ente, que é a pessoa humana, esteja interagindo o tempo todo, né? Trocando com outras pessoas, trocando com o ambiente e tal. Ele não é isolado nele mesmo, mas ele é individual, ele é indivisível na sua própria natureza, na sua própria realidade. E ele segue dizendo, né, o ente pessoal é um universal concreto, porque em sua unicidade não é parte de um todo, mas sim um todo no todo. Imperium in imperio. Né? Então notem como aqui ele não seria parte de um todo, como por exemplo na ideia averroísta. Né? Na verdade, esse ser humano, esse ser humano que está ali pensando, ele na verdade é só uma parte desse intelecto geral, né, no qual ele é absorvido ao morrer. Não, ele tem a sua individualidade de fato. Né? Ele não é parte de um todo, mas é um todo no todo. E no conceito bem determinado de pessoa, o particular e o universal coincidem. O homem, cada homem, não é determinação do universal, enquanto realidade singular no tempo e irrepetível na história, ele, na realidade, é supremo e original, porque graças à mediação de Cristo, destina-se ao diálogo com o Deus uno e trino da Escritura. Então notem aqui como a questão da religião está muito ligada com isso. Né? O homem ele é uma realidade singular no tempo, irrepetível na história. De fato, nunca vai ter ninguém como eu, ninguém como você. Né? Por mais que a gente possa ter vários defeitos, várias diferenças e tal, isso nunca vai se realizar igualmente no futuro. No futuro as condições já vão ser outras, as pessoas já vão, enfim, se comportar de maneira diferente. Então, assim, cada indivíduo é irrepetível na história. A gente tende a considerar isso algo bastante verdadeiro. Né? Justamente por isso ele faz essa valorização toda da pessoa humana. Né? A pessoa humana parece que encarna essa preocupação de individualidade que ele está tendo aqui de uma maneira bastante completa. Né? Ele é absolutamente irrepetível. Né? Cada pessoa individual tem essa característica. Tem as suas características próprias, né? Tem as suas determinações particulares. E aí vejam como no fim das contas ele acaba ligando isso também à questão da Escritura. Né? Quer dizer aqui, né, que porque graças à mediação de Cristo, destina-se ao diálogo com o Deus uno e trino da Escritura. Né? E aí a gente volta lá para aquele começo pensando na questão da providência. Né? Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem preocupações individuais com cada um de nós. E Deus insere cada um de nós, cada uma das coisas da realidade, no quadro geral dos seres, né? No quadro geral do planejamento que Deus tem para as coisas. Então, é difícil não valorizar a pessoa humana nesse caso. Né? Os entes individuais como um todo, mas particularmente aqui nesse caso, a pessoa humana, justamente porque ela tem essa irrepetibilidade muito maior. Né? A gente pode pegar outros entes ao longo, no decorrer da realidade. Né? Uma pedra, por exemplo. Uma pedra, vamos dizer assim, ela tem um certo grau de repetibilidade, né? Um certo grau de repetição, né? De poder ser repetível na história humana. Você pode pegar duas pedras que sejam diferentes e começar a adaptar uma a outra. Né? Você pode talhá-las para ficarem do mesmo tamanho, da mesma forma. Você pode pegar substâncias do mesmo material para fazer essas duas pedras. Elas podem estar no mesmo lugar. Você consegue torná-las cada vez mais parecidas. No fim das contas, uma pedra vai ser uma pedra, outra pedra vai ser outra pedra. Né? Vai existir essa diferença fundamental entre dois entes ainda. Mas percebam como, por mais que a gente consiga adaptar uma a outra, por mais que elas continuem individuais,
elas continuam individuais de uma maneira bem diferente de como a pessoa humana continua individual. Né? De fato, a gente consegue sempre aproximar uma pedra da outra, fazer com que elas se tornem cada vez mais parecidas, mas a pessoa humana não. A pessoa humana realmente tem uma individualidade, cada uma. Né? E uma pessoa pode ser parecida com a outra, tem um cabelo grande, outras pessoas também têm cabelo grande, enfim, eu gosto de filosofia, outras pessoas gostam de filosofia também, mas não vejam, né? Cada um continua sendo, cada um, de uma maneira bastante especial. De uma maneira que qualquer alteração que a gente vai tentar fazer não vai conseguir fazer com que uma coisa seja exatamente igual à outra. As coisas, as pessoas, no fim das contas, vão ser muito menos iguais entre si do que, sei lá, pedras ou qualquer outra coisa da realidade. Né? A pessoa humana é um ser muito rico. Né? Cada pessoa tem a sua complexidade. E isso faz justamente com que ela seja essa coisa individual tão bonita. Né? Ela exerce essa nota da individualidade de uma maneira muito mais perfeita do que os outros entes da realidade. Né? E me parece que é justamente esse o ponto que o Scott está tentando fazer aqui. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fechamos aqui então essa parte da metafísica do Duns Scotus. E no próximo vídeo a gente vai acabar de falar de Duns Scotus no geral, mas falando agora não sobre a parte metafísica dele. Tem a ver com metafísica, mas indo para a parte ética, para a parte moral, qual que é a relação disso, inclusive, com Deus e como ele se comporta. Né? É uma outra doutrina bastante importante do Duns Scotus, que foi bastante polêmica também. Mas enfim, a gente fala disso no próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram, obrigado aos apoiadores, obrigado a, enfim, todo mundo que está aí. Façam as coisas aí que eu sempre peço, like, comentário, inscrever-se, favoritar o vídeo, apoiar o canal financeiramente se possível. E o mais importante de tudo isso é divulgar o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar. Isso é de longe o mais importante. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.